dia, crianças! Hoje a gente vai continuar falando sobre a história de Saulo e sobre a viagem dele para falar de Jesus. Mas antes disso, vamos juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa semana, obrigado que todos nós podemos estar bem. Por favor, que essa palavra possa tocar o coração de cada criança e que a gente possa falar de Jesus para todas as pessoas que ainda não o conhecem. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Barnabé e Saulo foram enviados pela igreja de Antioquia numa viagem missionária. Esse era um tipo de viagem diferente, era mais especial. Eles não estavam indo passear, eles estavam indo falar para todo mundo que Jesus é o Salvador. O Saulo, ele mudou o nome dele na língua romana, porque era a língua mais falada. Ele mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Paulo Barnabé e o seu ajudante João Marcos foram de navio até uma ilha chamada Chipre. Lá, eles pregaram a palavra de Deus nas sinagogas. Mas o que são sinagogas? São igrejas dos judeus. Eles pregaram o evangelho por quase toda a ilha, até que eles encontraram um homem chamado Elimas. Ele era um falso mensageiro de Deus e ele ainda se dizia mágico. E as pessoas gostavam de Elimas. Até mesmo o senhor Sérgio Paulo, que era o governador da ilha, gostava dele. O governador ele começou a se interessar pela palavra de Deus, pelo que Paulo ensinava. Isso era muito bom. Mas Elimas não queria que o governador ouvisse da palavra de Deus. E ele estava tentando atrapalhar Paulo de todo jeito. Então, Paulo, cheio do poder do Espírito Santo, disse a Elimas: ó filho do diabo, você não vai parar de trabalhar os caminhos do Senhor? Pois agora Deus fará você ficar cego por um tempo. E na mesma hora, Elimas ficou cego e ele não enxergava mais nada. O governador Sérgio, ele achou maravilhoso tudo que Deus tinha feito e ele passou a acreditar de verdade em Jesus. Eles continuaram viajando de navio, só que João Marcos desistiu da viagem no meio. Então, Paulo e Barnabé continuaram e chegaram numa outra cidade também chamada Antioquia. E aí, logo que eles chegaram, eles já foram procurar uma sinagoga. E o que é uma sinagoga? É a igreja dos judeus. Eles estavam ouvindo uma parte do Antigo Testamento, uma parte da Bíblia. E aí, Paulo se levantou e pediu para falar. E ele começou a falar de Jesus para muita gente que ele nem conhecia. Como ele escreveu em Romanos 1,16, ele não se envergonha do Evangelho, que é a palavra de Deus. E aí, Paulo escolheu uma ótima maneira para ele falar de Jesus. Ele começou a contar um monte de história até chegar na história de Jesus. E aí, muitos deles gostaram e pediram para Paulo para que ele falasse novamente essas histórias no próximo sábado. No sábado, quase toda a cidade se reuniu para ver. Mas os judeus que estavam ouvindo Paulo falar não gostaram nem um pouco dele ter dito que a salvação não é só para os judeus, e sim para todos. Aqueles judeus eles eram muito egoístas, e eles achavam que quem não era judeu não merecia o amor de Deus. Paulo já falou justamente o contrário, e isso deixou os judeus muito bravos. E eles ficaram com tanta raiva de Paulo e Barnabé, que eles fizeram com que eles fossem expulsos da cidade. Mas não foi à toa, porque antes de Paulo ser expulso da cidade, a Bíblia conta que o povo que não era judeu ficou muito feliz em saber que Deus amava todo mundo e que Jesus havia morrido pelos pecados deles. E aí muitos aceitaram Jesus no coração. Então, a gente tem que ficar muito feliz porque Jesus nos ama tanto. Então, para que todos possam ficar felizes, nós temos que falar de Jesus para todo mundo que ainda não tem ele no coração.